experiência do Dr. Antônio Luiz Domingos como médico desde o ano 2018 a 2022. Onde, quando e qual é a função que desempenhou? Saudações, meu nome é Antônio Luiz João Domingos, sou médico da Clínica Geral e atualmente iniciei a especialidade médica de dermatologia, que logo a posterior vou falar com mais detalhes em torno da própria percurso da especialidade. Então, como era das perguntas, quando, onde e a função que desempenhei ao longo deste tempo da atividade médica, é referir o seguinte, que comecei a praticar atividade médica em 2018 na província de Nampula e fui colocado no distrito de Herati, e neste período desempenhei as funções, neste caso, do médico-chefe distrital desde 2018 até 2019. Em 2019 fui transferido para o distrito de Nacala a Velha por causa da colega Ana Lopes. Ela teve uma gravidez preciosa. Em fórum médico é conhecido como a gravidez de alto risco obstétrico, então ela acabou tendo férias precoces para ter, neste caso, acompanhamento com a especialidade médica de ginecologia e obstetrícia por causa da condição da própria gravidez. Então foi mais ou menos, numa primeira fase trabalhei mais ou menos em Nampula e depois é que já passei para Sofala. Muito bem, Dr. Luiz Domingos. Por que transferiu para a Direção Provincial de Sofala? Transferi da Direção Provincial de Saúde de Nampula para a Direção Provincial de Saúde de Sofala por seguintes fatos. O primeiro foi o seguinte, quando eu fui transferido do distrito de Herati para o distrito de Nacala Velha, quando chegado no distrito de Nacala Velha, eu fui substituir a colega Ana Lopes por motivos já anteriormente explicados, e a colega que respondia, neste caso no distrito de Nacala Velha, como médica-chefe, a doutora Anifa, ela acabou tendo férias no mesmo mês e, com relação a isso, acabou coincidindo com o período do Conselho Coordenador Provincial. Então eu tive que ir representar, neste caso, o distrito no Conselho Coordenador Provincial. E o Conselho Coordenador Provincial é uma espécie de atividade de alinhamento de dados. Nós, em saúde, conhecemos como indicadores. Então vai-se fazer mais ou menos a análise desses dados, nesse caso desses indicadores, se estão a melhorar, estão a piorar ou estão a manter. Com relação a isso, traça-se um plano de ação, que este plano de ação tem que mais ou menos nortear, neste caso, as linhas que podem fazer com que corrijam, por exemplo, o indicador que está, por exemplo, a piorar. E as recomendações, neste caso, com periodicidade de qual é o tempo que tem que se alcançar. É basicamente nisto. E tendo ido ao Conselho Coordenador, neste caso o Conselho Coordenador de 2018, ele foi um Conselho Coordenador, na minha ótica, atípico. Atípico porque, como eu já havia dito, a função mais ou menos do Conselho Coordenador é exatamente nortear esses indicadores que eu havia falado anteriormente. Mas neste caso, esse Conselho Coordenador foi extremamente diferente, porque chegado lá, mesmo eu também me deparei com uma situação extremamente chocante, porque a diretora provincial da saúde de Nampula, Munira, quando da apresentação e depois, como todos nós sabemos que o Conselho Coordenador, entre os participantes são os médicos-chefes distritais, os diretores distritais de saúde, os parceiros de cooperação, estamos a falar das organizações não governamentais e também estamos a falar dos representantes do Ministério e órgãos de comunicação social. Com relação a isso, estamos a falar mais ou menos deste aparato todo de pessoa ou de pessoal que se fazem presente neste tipo de reunião magna de saúde. Então, os temas, neste caso deste Conselho Coordenador, acabaram fugindo, nesse caso, daquilo que era esperado, e que, de certa forma, a Diretora Provincial de Saúde de Nampula acabou se debruçando de uma forma que queria chamar a atenção aos pessoal que se fazia presente, neste caso no Conselho Coordenador, de que o colega deveria ir iniciar a abrir o processo de tratamento, neste caso, processo de tratamento de STARV na consulta dos trabalhadores.
sendo que falava este tipo de palavras com muita insistência e recorrência também, e que o colega deveria ter iniciado com o tratamento. Ora, vejamos, em matéria de saúde, os diagnósticos de doença, primeiro, não se fazem de forma verbal. Primeira situação. Segundo, tem mais ou menos aquilo que nós chamamos o protocolo normal, que tem que se fazer anamnese, história clínica, exame físico, e depois pede-se, nesse caso, os exames auxiliares de diagnóstico. Para o caso da doença que queria se referir, neste caso o HIV, pede-se aquilo que nós chamamos de testes de pesquisa de anticorpos, que é o Determine e o Unigold, que estes, neste caso, se derem positivo, também pode-se recorrer ao teste padrão, que é o PCR-DNA. Mas neste caso acabou fugindo a regra, foi mais ou menos fazer desta forma. E nós todos percebemos que o HIV, para além de ser uma doença que compromete com a imunidade, é imunossupressora, por isso chamam-se de vírus de imunodeficiência adquirida humana, ela também acomete a parte psíquica. Por isso que os pacientes que padecem desta doença, para além de ter acompanhamento clínico, também tem um acompanhamento do pessoal da psicologia, nesse caso os psicólogos. Nós chamamos de apoio psicossocial, porque esta doença leva aquilo que nós chamamos a baixa autoestima, que pode culminar com a depressão. Foi mais ou menos o que teve que acontecer comigo, e eu acabei entrando em choque, porque nunca antes fui abordado esse assunto nessa forma ou nesse gênero, no meio de tanta gente. E acabei entrando em choque psicológico, que culminou com trauma e que acabou desencadeando a depressão. Com relação a isso, acabei achando melhor que pedisse a transferência para a província de Sofala, e na altura os governos da província de Sofala e o governo da província de Nampula fizeram, neste caso, a assinatura conjunta, o despacho conjunto, e aceitaram que eu viesse em Sofala. Vindo em Sofala, fiquei 1 ano e alguns meses fechado dentro de casa, porque tinha uma espécie de claustrofobia, e fiquei esse tempo. Depois deste tempo, quando comecei já a sair para fora, fui procurar, neste caso, o apoio dos psicólogos e iniciei com tratamento na clínica Vicena Canabeira, e comecei a registrar a melhoria. Depois tive recaída, registrei a melhoria, e depois comecei já com algumas crises. A depressão já estava a melhorar, mesmo estava controlado, e com crise de ansiedade. Eu que até hoje tenho vindo a fazer controle e tenho feito muita prática de exercícios físicos, porque até alguns dos colegas acabam não percebendo isso. Não, tem feito muito exercício físico, pratica muito, atividade física. Só para salientar que as doenças não têm só o tratamento farmacológico. Nós às vezes nos acostumamos que pensamos que não, tratar uma doença é só tomar comprimidos. Não. A parte ética de ética também faz parte do tratamento. Por exemplo, mudança de hábitos de vida, parar de consumir, por exemplo, para o paciente que consome álcool, tabaco. Então, mudança desses hábitos contribui significativamente para a melhoria de muitas doenças, em particular, por exemplo, a ansiedade, entre outras. E a prática de exercício físico também contribui muito por causa da produção de uma hormona que nós chamamos de endorfina, que essa é uma hormona tranquilizante, porque nós todos sabemos que os pacientes com ansiedade, eles têm aquilo que chamamos de sofrer por antecedência. Então, eu que tenho feito atualmente para controlar esta situação. O que mais me indagou no meio de tudo isso foi quando a colega Maimona teve acidente de aviação e culminou com a quadriplegia, chamamos também da tetraplegia. Então, o tratamento foi extremamente diferenciado, porque na altura eu estava como médico-chefe de ERAT, ele era antes de ter ainda a nomeação definitiva. E todos nós sabemos que o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, ele é muito afinco em afirmar que todo aquele que por algum motivo tem alguma circunstancialidade em que antes de ter a nomeação definitiva, nesta mesma situação, a lei é muito prática. Mas percebemos também que era imperioso que salvaguardasse a hora da colega, e por isso que todos nós compreendemos e coadunamos com a ideia. E no meu caso, por exemplo, não tive nenhum acompanhamento, nenhum colega que se aproximou, não tive nenhuma. Quer dizer, os colegas não mostraram muita, neste caso, a disponibilidade de saber, não mandaram equipas paramédicas para saber como é que eu estava a passar. E com relação a isso, eu recebi nomes de que não, ele não quer trabalhar, ele só está lá a comer e tudo mais, só está a receber. Mas eu pergunto, no caso de questão da colega Maimona, ela teve o mesmo
acidente. Neste caso, a única diferença é que um teve trauma físico e o outro teve trauma psíquico. Todos nós sabemos que o trauma físico nós podemos exatamente tratar com opioides, né? E que de certa forma pode sedar o doente e de certa forma reduzir a dor. Mas o trauma psíquico, todos nós sabemos que é extremamente complicado, porque nós não conseguimos tirar a dor que está no córtex cerebral, não é? Por isso que muitos dos doentes que têm questão da depressão acabam evoluindo pelo suicídio, porque você não consegue disfarçar a dor psicológica. Por exemplo, eu, na altura, até mesmo alguns momentos, quando tenho uma crise de ansiedade, passo a noite inteira sem dormir. Então todo o cérebro fica todo a martelar e tudo mais. Mas as pessoas, os colegas, percebem muito bem, estudaram medicina, sabem muito bem disso. E preferem dizer que não, só estamos a dar de comer o colega, tudo mais. Mas na questão da colega Maimuna, eu acho que a própria diretora provincial, a Munira, ela não se depara com a situação de dizer que não. Então, eu não sei porque, por exemplo, só na minha situação dizem ou dói aos colegas dizer que estão a dar de comer, e na questão da colega Maimuna, porque estamos a falar aqui de uma situação que a própria diretora provincial de saúde de Nampula, Munira, ela induziu, porque foi um trauma induzido. Imagine se eu tivesse morrido. Então todo mundo teria dito que não, o senhor morreu por causa da HIV. Eu sempre faço o teste regularmente. Agora mandei para os colegas, perceberam que não tenho nenhum HIV. E a Munira, ela sabe, é médica, que HIV nunca, jamais na vida, em nenhum país do mundo, foi diagnosticado sob o ponto de vista oral ou verbal. Então o fez. E se eu tivesse morrido, podiam dizer que morreu de quê? De HIV. Então eu sempre ressalvo essa informação, dizer que não. Os colegas querem tentar de certa forma me matarem, porque desta forma não pode. Se alguém não tem uma doença, eu acho que não precisamos de forçar com que o indivíduo tenha. E essa forma opressora de tratar as pessoas, eu acho que não é tão importante. E por isso mesmo que achei melhor que viesse para a minha província e para que continuasse com os trabalhos na minha província. Foi o motivo pelo qual que me fez transferir para a Sofala. Muito bem, Dr. Antônio Luís Domingos. Depois desta explicação sobre a sua transferência da Direção Provincial de Saúde de Nampula para a Sofala, sabe-se também que passou pelo Brasil e, de uma forma resumida, que experiências teve quando esteve no Brasil? As experiências que eu tive no Brasil foram experiências muito animatórias de salutar. Primeiro dizer que quero agradecer ao governo da província de Sofala, porque chegado à província de Sofala, depois do tempo de tratamento e de melhoria, acabei me dirigindo exatamente ao governo da província e expliquei, pedi aliás para o próprio, na altura, o governador Alberto Mondlane, que eu queria continuar com os estudos. E ele, na altura, disse: tá bom, doutor, se quer continuar com os estudos, tem que fazer exame, e a instituição, quando for aprovar, o senhor ser aprovado, traga os resultados, e também a instituição tem que fazer o ofício que informa que o senhor está apto para poder cursar, neste caso, com o curso que o senhor precisa. E sendo assim, eu concorri exatamente na Universidade de São Paulo, consegui admitir, tive, neste caso, esses requisitos todos que precisavam, e me dirigi novamente ao governo da província, e na altura o governo da província me indicou que tivesse que fazer já outro ofício dirigido ao governo da província para dizer que estava a precisar estudar, nesse caso um requerimento para pedir a continuação de estudo, e que também depois tivesse feito outro ofício para dizer que comprometesse que após a formação deveria voltar a trabalhar para o Estado e anexasse esses resultados. E assim feito, depois de um mês, o governo da província, neste caso de Sofala, acabou dando o parecer favorável e neste caso foi diferido, e que cursei, neste caso fui para o Brasil. Aí de novo começa outra situação que é pouco entra. Após chegar ao Brasil, começa uma situação em que a Direção Provincial de Saúde de Nampula, de novo, começam a discutir como é que ele vai estudar enquanto não completou ainda o período, neste caso. Mas eu iniciei em 2018, fui estudar em 2021, são 4 anos. Mas tivemos a questão, por exemplo, do colega em Nampula, o Michele, que estava em Monapo, na altura quando o Dr. Napoleão era o diretor distrital de Monapo, não fez 2 anos, foi estudar. E neste caso, não vi ninguém na Direção Provincial de Saúde de Nampula, ninguém se perguntou nisto. Esta é outra situação que me preocupa. Então, eu começo a perceber que
qual é neste caso, qual é a ideia que a Direção Provincial de Saúde de Nampula quer transmitir? Quando são pessoas da mesma etnia ou do mesmo tribo com a diretora provincial, neste caso com a Munira, ninguém questiona, mas quando são pessoas que oriundas, por exemplo, de cá de Sofala, o tratamento é sempre diversificado. Eu não falo isto só por mim, eu tenho a experiência do colega Emanuel, que esteve em Rate também, depois saiu, foi para cá em Sofala, agora é atual médico-chefe de Nhamatanda, também é o mesmo tratamento. Então, quando são pessoas da etnia da Munira, quer dizer, o tratamento é o diferenciado. Quando são pessoas de Sofala, e o tratamento também é diferenciado. Então, eu já não percebo. Quando a gente estuda, é para melhorar os nossos serviços de saúde. E todos nós vamos dar o contributo para a saúde. Então, por que quando são de uma parte, tem que bater para trás? Quando são os outros, tem que ter essa forma. Eu já, isto é uma questão que me apoquenta, porque acabei voltando de São Paulo, exatamente por causa deste motivo. Por causa desse motivo. E isto é extremamente complicado. E ao longo de São Paulo, neste período que eu estive, aprendi muita coisa, porque é uma maior universidade da América Latina, é a número 1 neste caso da América Latina, e faz parte das 100 melhores universidades do mundo. Tem um laboratório Butantan, que é um dos melhores, neste caso da América Latina, e tem neste caso os profissionais da saúde de alta competência daquela região, e as experiências foram das melhores, apesar do curto espaço de tempo que eu estive lá, mas deu para aprender muita coisa. E a única coisa que é de lamentar é exatamente essa forma diferenciada cá no nosso país. Primeiro, que alguém está numa outra área de jurisdição. Sofala tem um governo eleito, governador, e Nampula tem outro governador. Eu não sei como é que se faz essa transmissão do poder de alguém discutir a situação orgânica de um elemento que já está numa outra província. Eu estou muito indagado mesmo com a questão da Munira, neste caso de fazer esse favoritismo, porque de certa forma acaba instando um pouco de tribalismo, que não é bom. Ela, como diretora provincial de saúde, este cargo de direção provincial de saúde não é um cargo de mérito, não é cargo de competência técnico-profissional, é um cargo de amizade, é um cargo de confiança, que alguém indica pela confiança. E a diretora, neste caso, tem regalias que o governo paga, tem transporte, tem casa, tem segurança, que o governo paga exatamente para proteger os colegas. No caso vertente, se formos a ver, é uma questão de proteger-se alguns que são da etnia, que são do círculo social, e quando são os outros já não. Isso apoquenta muito. Então, a questão das experiências é mais ou menos isto. É lamentar por causa de pouco tempo, e já explicamos o porquê. Muito bem, já no fim da nossa interação com o Dr. Antônio Luís Domingos, médico desde o ano 2018, de agora, algo que queira acrescentar que ao longo desta nossa interação não ficou, este é o momento oportuno. E mais ou menos deixar ficar a ideia é o seguinte: eu acho que em nossos fóruns médicos, eu acho que que os tratamentos entre os profissionais da saúde deveriam ser muito equitativos, deveriam ser iguais. Que o favoritismo não deveria ter sido o ponto mais alto. Referindo-me mesmo, por exemplo, estou cá na Beira, como eu havia dito, estou nesse caso com crise de ansiedade, estou a fazer neste caso o acompanhamento. Há dias fui num ginásio cá na Beira, aqui mesmo no centro hípico, fiz o pagamento para continuar neste caso para fazer as práticas físicas. E me deparo com uma situação que o dono do próprio ginásio diz que não foram recomendados para me receberem, porque estou com dívidas de alguém que talvez me ajudou a carregar os meus sofás por causa da mudança de casa. Bem, eu primeiro não consegui perceber essa tendência. Não consegui, não houve nexo casualidade. Uma coisa é ginásio para eu ir manter, nesse caso, a minha saúde, né? Melhorar o sistema osteomuscular e própria função orgânica. Mas outro caso é dizer que tenho dívida. Agora, isso me surpreendeu muito. Primeiro porque não tenho dívida, porque essas pessoas eu paguei e elas podiam confirmar. E segundo, porque se for dívida de um lugar foi ser cobrado no outro lado. Eu tenho a experiência do nosso próprio país, temos endividamento ao nível internacional. Nunca vi o pessoal internacional, os estrangeiros,
a repatriar moçambicanos porque o país está a dever lá fora. Então, por que cai entre nós moçambicanos? Tem que haver essa forma opressiva, tem que usar essa forma de opressão para sabotar as pessoas, porque para mim eu entendo isso que é opressão. Primeiro, não tenho dívida, não devo essas pessoas que dizem elas foram pagas, e se tivesse dívida, eles conhecem qual é o fórum legal, podiam ter ido à polícia, podiam ir aos tribunais e vão sabotar-me por uma atividade física e vão dizer, não consigo perceber esse nível de forma de sermos educados, coisas extremamente diferenciadas. E não muito menos importante, eu estou com muita dúvida quando a Direção Provincial de Saúde de Nampula sempre refere que não, nós queremos, estamos a te tratar como mãe, é mãe. Eu não consigo perceber essa tendência, porque em fóruns laborais não existem questões de laços parentescos, quer dizer, não existe relação de mãe-filho, filho-mãe, pai, sobrinho, tudo mais. Não existe. O que existe na relação laboral é a questão de subordinação, a quem eu dou satisfação. Quando que eu dou satisfação? Porque se estamos a dizer que é mãe, vamos perceber que o salário que eu aufiro vem da minha mãe, que isso é uma extrema mentira. Porque todos nós temos o conhecimento, ou de nosso domínio, que os salários que pagam os funcionários, neste caso os funcionários e agentes do Estado ou da função pública, vêm daquilo que nós chamamos de impostos, das IVAs, da tributação, de taxas aduaneiras. Por isso que é a nossa responsabilidade que paguemos isto. Se queremos ver o nosso país a transcender, a subir, queremos mais hospitais, mais escolas, mais pessoal formado, temos que pagar as taxas. E temos que pagar, nesse caso, os impostos. Então, quando a diretora provincial diz que é mãe, eu acho que é uma linguagem muito manipulatória, porque quer chamar a atenção de que eu é que estou a pagar. E isso é uma mentira, porque o nosso salário vem, exatamente estamos a falar que vem dos impostos, e todos é do nosso domínio, que mais de 80% da população de Moçambique é informal, e nesta parte da população, a sua maioria vive a menos de $1 por dia. Então é um sacrifício do povo que estamos a fazer, e que exatamente queremos chamar essa atenção para a nossa parte, que de certa forma queremos confundir a opinião pública como se alguém estivesse a pagar salário. Não, é a contribuição de todos nós. Então eu acho que não seria muito bem que a Direção Provincial de Saúde de Nampula continue com esse tipo de narrativa. É extremamente complicado. E eu percebo isso como se fosse uma forma de opressão. E não muito menos importante também é ressaltar que eu não consegui perceber quando a Direção de Saúde de Nampula, quando comprei o meu carro, neste caso o BMW, levantou-se as questões como esse senhor andou a diagnosticar casos de malária para justificar a saída de quartéis. Então comprou o carro por causa dos quartéis, andava a vender quartéis. Mas o mesmo carro, quando o Julfrique comprou, né? O colega Julfrique, todos conhecem, comprou, eu não percebi, ninguém disse nada. Então o Julfrique compra o mesmo carro em menos de 3 meses. O Julfrique foi calor meu na faculdade. Então compra o mesmo carro em menos de 3 meses. E eu comprei depois de 1 ano. E todo mundo sabe as fontes que eu tirei para comprar do carro. E depois vem essa informação. Eu não percebo porque a Direção Provincial de Saúde de Nampula tem, de certa forma, me atacado dessa forma e, de certa forma, criando essa forma de opressão para tentar me sabotar e, acima de tudo, querer me devolver à depressão para talvez tentar estimular um possível suicídio. Eu não consigo perceber. Então é extremamente complicado que isso venha a acontecer. Primeiro porque são pessoas que são formadas, sabem que não é dessa forma que as coisas funcionam e fazem desta forma. Já não consigo perceber porquê. Eu acho que precisamos melhorar sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista das relações interpessoais, que cada um tem sua própria forma de ser, mas temos que respeitar as diversidades. Eu também ouvi ainda quando a diretora provincial de saúde de Nampula e os colegas começaram a designar que o pessoal cá eram animais. Eu acho que é uma forma muito pejorativa de tratar as pessoas como se fossem animais. Eu acho que ninguém é animal. Pese embora o erro que alguém for a cometer, ninguém é animal. Imagine que o pessoal que sai de Nampula, o diretor do Hospital Central da Beira é de Nampula. Ele está cá, está a trabalhar como diretor provincial, aliás, diretor do Hospital Central da Beira, e cá está a trabalhar, está a ganhar. E ninguém diz que é animal ou tudo mais. Eu sempre digo, imagine quando nós vamos para Nampula, temos recebido esse nome de animais. Então eu pergunto, nós quando estamos a trabalhar em Nampula, ganhamos dinheiro de lá,
Então somos animais, mas quando vocês vêm para cá em Sofala, estão a receber dinheiro de cá, estão a usufruir, estão a criar, então não são animais. Por que esses termos têm que ser assim? Os de Nampula vêm trabalhar cá, ocupam cargos assim mesmo. Nós todos percebemos. Eu estive em RAT, acabei renunciando. O próprio Manuel Tomás estava no departamento de medicina, acabou renunciando. Quando o pessoal da beira está em Nampula a trabalhar, são animais, não têm empatia, porque estamos a ganhar dinheiro de Nampula. Mas quando o pessoal de Nampula vem para cá, ninguém os chama de animais, ninguém os trata da forma. Então eu acho que essa forma de opressão, de tentar usar o tribalismo, eu acho que os colegas deveriam parar e, de certa forma, eu acho que já deveriam parar, ter consciência e perceber que, da forma como eles saem das suas terras, vêm nas terras de outros, são tratados com dignidade, trabalham, ganham, recebem e têm ânimo com isto. Então deveriam tratar da mesma forma os outros também que vão para lá. Obrigado, e eu espero que a informação chegue da melhor forma possível. Obrigado. Muito bem, ficou aqui o depoimento, a explanação do Dr. Antônio Luís Domingos, médico desde 2018. Falou aqui sobre a sua função, aquilo que ele desempenhou neste tempo, um pouco também sobre a sua transferência de Nampula para Sofala, da experiência que teve no Brasil e daquilo que, obviamente, ainda lhe questiona, não é? Sobretudo a questão da Direção Provincial de Saúde de Nampula. Foi um prazer trabalhar assim, tal como disse o Dr. Antônio Luís Domingos, que a informação chega até aos confins. Saudações.